Sejam bem-vindos, meus amigos, ao Superação Podcast. Hoje vamos tratar de um tema aqui muito importante. Você já ouviu falar em síndrome de Irlen? Você sabia que tem muitas pessoas diagnosticadas com TDAH, dislexia, e que não têm TDAH, dislexia, elas têm síndrome de Irlen? E que muitos neuropsicopedagogos, até mesmo oftalmologistas, desconhecem essa síndrome e acabam dando um diagnóstico equivocado? Gente, isso é muito sério. E é exatamente por isso que eu trouxe aqui um especialista para poder tratar desse assunto, que é a minha amiga Daniele. Tudo bom, Daniele? Tudo bem. Vou deixar você apresentar, falar sobre o seu trabalho. Fique à vontade. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Daniela Anunciação, sou psicopedagoga e screener da Síndrome de Irlen. O screener é a pessoa que faz o rastreio, o teste, né? Síndrome de Irlen. E ao fazer essa formação, há 5 anos atrás, eu descobri que eu tenho também a síndrome. Ah, então você descobriu depois da formação? Sim, E, na formação. e o que levou você a fazer a formação? Eu estava fazendo um curso e a professora estava com um óculos com filtro. É esse que, por acaso, que eu também estou usando, é um óculos com filtro. E aí ela tinha muitas luzes brancas no auditório. E aí, em um certo momento, ela falou assim, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou precisar colocar meus óculos. Eu tenho uma sensibilidade à luz branca e está me incomodando muito. Mas depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, ao final pode vir me perguntar que eu explico o que é, mas eu não vou falar agora porque não tem nada a ver com o assunto. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, ao final, fui conversar com ela e ela explicou sobre a síndrome de Irlen, que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo sendo psicopedagoga, trabalhando com transtornos de aprendizagem. Então, aí ela falou assim, aí me explicou que fazia a formação no Hospital de Olhos, em Belo Horizonte, e que era para eu entrar em contato, você vai te ajudar muito no atendimento dos seus alunos. Isso fez toda a diferença, né? Foi o que ela me falou. Fez toda a diferença para eu fechar diagnósticos não, né? Porque nós não somos médicos, a gente não fecha diagnóstico, mas a gente fecha Um prognóstico, né? E aí eu me interessei, fui buscar informação e aí fechei lá a formação do curso, foram 6 meses depois disso. E aí ao fazer a formação, lá todo mundo tem que fazer o teste. Na hora lá, um faz o teste no outro, depois, né, de toda a formação, ao finalzinho, cada um faz o teste com o outro. E nessa de fazer o teste eu descobri que eu tenho, em modo severo. É mesmo? Que Meu a Irlen, ela Deus. tem 3, né? Ela se divide em leve, moderado e severo. E aí eu descobri, assim, matei a charada. É esse o problema que eu tenho. A vida inteira, me sentindo inferior aos colegas, por não entender o que eu lia. Sempre estudei só de ouvir. Então, ao descobrir a Irlen, tudo mudou. Tudo mudou. Então vamos lá. O que é a síndrome de Irlen para quem está em casa e não conhece? É uma síndrome visoperceptual, é um déficit no processamento visual. Porque, para quem não sabe, nós não enxergamos com os olhos, enxergamos com o cérebro. É assim? E os nossos olhos são só canal para a gente enxergar. Então, o que os olhos veem, jogam para o cérebro processa a informação. E nesse processar da informação é que onde vem o déficit, né? Então, meus óculos, eles é um neuromodulador, né? Modula o meu cérebro para que eu entenda tudo que eu leio. Inclusive, eu não gostava de estudar, hoje eu amo estudar, amo ler. Tudo que eu sentia antes, né? Eu deixei de sentir, porque o filtro me proporcionou essa qualidade de vida. Então, a Irlen, ela é a questão do fundo branco, a hipersensibilidade no fundo branco. E aí, hoje em dia, tudo é branco. A maioria dos lugares que nós vamos é branco, né? Inclusive a sala de aula. A sala de aula, geralmente, a parede é branca, o quadro é branco. Antigamente, na minha época, era preto e verde, era muito melhor. Hoje é tudo branco, ou então lousa de vidro, né? Já viu? Né? É ainda pior. É pior que o branco? É pior do que o branco, a lousa de vidro. E caderno é branco, livro, as mesas da escola geralmente são brancas. Então, é tudo muito bonito, branco realmente, né? Eu concordo. E só que, para quem tem Irlen, é uma coisa horrorosa. Porque causa vários transtornos, desconfortos.
devido à hipersensibilidade ao branco, só que as pessoas não têm essa noção. Inclusive, quando eu faço o teste, tem uma pergunta, né? Você é sensível ao fundo branco? Geralmente, quase 99% das pessoas falam que não. Aí eu falo assim, olha, eu vou deixar essa pergunta aqui em branco. Assim que a gente terminar o teste, eu volto para te perguntar. Aí, quando eu faço o teste que acusa que a pessoa tem a healing, aí eu volto, e agora, você tem a hipersensibilidade ao fundo branco? A pessoa, tenho, Deus me livre, não quero mais saber do fundo branco. Eu não tinha essa noção de que tinha fundo branco. Porque a nossa visão, ela é muito adaptativa. Então, a gente se adapta ao ambiente que a gente está. É claro que a gente percebe que a gente faz as coisas com muito esforço. Para quem tem, né, essa hipersensibilidade, faz com muito mais esforço do que quem não tem. Uhum. E aí a gente se sente, se sente burro, se sente inferior. Quantos pais que às vezes me relatam, né, às vezes até chorando. Nossa, Daniele, eu chamei tanto meu filho de preguiçoso, de burro, de que ele não quer saber de nada. E aí, às vezes falam assim, poxa, eu sabia que ele é muito inteligente, mas só pro videogame? Mas é claro, o videogame é o lazer dele, não se compara a uma leitura. Sim. Né? Não se compara a um estudo. E se a pessoa já tem essa dificuldade, você acha que ela vai ter prazer em ler? Que prazer que a gente tem em algo que nos dificulta? Sim. E aí, independente da leitura, não é verdade? No modo geral, na nossa vida, onde a gente tem facilidade, a gente vai para aquele lado. Né? E aí, a healing é isso, esse fundo branco, essa hipersensibilidade que causa vários transtornos na pessoa. Mas vamos lá. Vamos supor que a pessoa em casa agora ficou com dúvida, será que eu tenho, será que eu não tenho? E aí você precisa, assim, não sei se você consegue fazer isso, né? Mas explicar ao ler o que acontece que a pessoa possa se identificar, talvez, se ela tem ou não. Sim. Acontece das pessoas verem, porque assim, não é uma leitura um pouquinho, não, é uma leitura já extensa. Inclusive no teste eu falo isso, né? Imagina uma leitura de 10, 15 minutos, o que você sente após esse tempo. Não é simplesmente pegar um papel, ler 2 frases. Não li 2 frases, não sinto nada. Não é isso. É uma leitura, por isso que quanto mais a gente estuda na escola, né, na faculdade, mais os desconfortos aparecem. Porque quanto mais você tem que ler, quanto mais você tem que estudar, se dedicar àquela folha branca ali, os desconfortos vão aparecendo e as dificuldades. Quando a pessoa estiver lendo muito tempo, 10, 15 minutos, as letras começam a dançar, ou então fica embaçada. Tem pessoas que pegam o texto, aproximam mais, independente de ter grau, de usar óculos ou não, aproximam mais o texto, ou então afastam para poder, parece que está buscando foco. Pessoas param assim um tempo para poder meio que descansar, arregalam muito os olhos, tem muito isso, né? Tem pessoas que lacrimejam muito somente quando estão lendo. Os olhos têm sensação de areia, os olhos ficam secos, e aí muita fotofobia, né? Também está tudo relacionado à síndrome de Ehlers. Mas não tem falta de visão, não, né? Não. Chega a ter falta de visão. Não. E, assim, quando eu fiz a formação de neuropsicopedagogia, eu não falei sobre isso, né? Uhum. Inclusive, é uma crítica, você pode até falar sobre isso também, falar depois sobre essa questão das instituições, das formações que não estão abordando um tema tão importante quanto esse, né? Não sei se é desleixo ou se é falta de conhecimento, mas eu não aprendi nada sobre isso na minha formação em neuropsicopedagogia. Eu só fui ouvir falar sobre isso quando eu fiz a pós-graduação em neurociências, né? E lá foi dito que era normal ter uma confusão de diagnóstico entre dislexia e a síndrome de Ehlers. Isso acontece, de fato? Acontece. Tem pessoas que, inclusive, estão com diagnóstico de TDAH e dislexia, ou só TDAH ou só dislexia, que podem ter só a síndrome de Ehlers. E, assim, quando eu digo só, porque a síndrome de Ehlers é muito simples de ser resolvida com o filtro, né? Tanto nos óculos, quando a cor está nos óculos, a gente chama de filtro, ou então o overlay, né? E aí, no caso, para a gente mostrar que é overlay, mais fácil as pessoas verem, um texto, e aí ela é fosca, olha, nos meus olhos, mas aí quando a gente coloca em cima, que ela traz, né, todo o conforto, e aqui são só 2 cores que eu tenho aqui, verde e a vermelha. São quantas cores? Sendo que são 10 lâminas. São 10 lâminas. São 10 lâminas, mas também nós podemos ter 40 combinações, porque tem pessoas que podem utilizar 2 lâminas. Cada um vai se sentir confortável com um tipo de cor diferente, é isso? Sim,
Sim. Ah, entendi. Na minha casa, por exemplo, os meus filhos têm, porque é hereditário. E aí o do meu filho mais velho é roxo e do meu filho do meio é amarelo. Do meio porque eu tenho uma bebê de 2 aninhos, né? A bebê de 2 aninhos a gente não tem como saber. E é até legal falar isso porque é a partir dos 6 anos que a gente consegue fazer o teste da síndrome de Irlen, porque até 6 anos a nossa visão ela ainda está em desenvolvimento, tá? E assim, em relação à dislexia e TDAH, a síndrome de Irlen ela traz muitos desconfortos, e fazem com que nosso cérebro ele fique em hiperatividade e muito confuso. Então, por isso tem pessoas que estão com diagnóstico de dislexia e TDAH e que podem não ter. E aí, ao utilizar o filtro, é que a gente tem ainda mais certeza de que aquela pessoa não tinha TDAH nem a dislexia. Ah, pode ter a síndrome de Irlen e a dislexia? Pode. Pode ter a síndrome de Irlen e TDAH? Pode. Porém, o filtro, ele ajuda muito, tanto a pessoa que tem TDAH quanto quem não tem, mas que tem só a síndrome de Irlen. E eu tenho, né, um relato de um aluno de dislexia que, ao utilizar a overlay para ler, ele melhorou assim absurdamente. Eu tenho vários relatos de casos que já passaram por mim. A minha primeira aluna, eu fazia um trabalho de psicopedagogia com ela, e quando eu fiz a formação foi em outubro de 2019. E eu só pensava nela. Falei, gente, a Thaís tem. Até eu tô falando o nome dela porque é autorizado pela mãe, né? Tem um carinho, né? Acaba a gente fica com amizade com a família. E aí, quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu falei assim, eu tenho que fazer esse teste com a Thaís. E aí a mãe topou, nós fizemos. E assim, mudou a vida dela. Ela simplesmente descobriu, né, a cor da overlay, na época amarela, já mudou 2 vezes, 3 vezes. Já mudou, porque a cor muda. É como se o cérebro fosse acostumando com aquela cor, a cada ano pode mudar. Principalmente quem é novo, né? E aí, no caso dela, ela tinha 12 anos na época. Então, ela estava quase já reprovada na escola. E quando a gente descobriu que ela tinha, né, que ela tem a Irlen, que a Irlen ela não some, né? Então ela tem a Irlen. E aí ela começou a usar o overlay para fazer as provas. E ela passou de ano sem ir para recuperação. Faltando um bimestre para terminar o ano. Então, assim, foi um caso, assim, extraordinário, assim, que eu fiquei muito feliz porque eu consegui ajudá-la com conhecimento, e o conhecimento ele liberta, né? E aí a Bíblia fala, né? Falta de conhecimento, o povo perece. É verdade. E então eu estou aqui, inclusive, exatamente para isso, para a gente espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível, para poder a gente ajudar o máximo de pessoas. Então, assim, ela tinha um diagnóstico de TDAH e dislexia. Ela tomava remédio para TDAH? Não, ela chegou a tomar o remédio, mas não adiantou. Ah, não adianta, Ela, se não tem TDAH, não adianta o remédio, né? Sim. Não adiantou. E aí a mãe ficava naquela cena de descobrir o que ela tinha. E aí, ao eu usar o overlay e ela ter passado de ano, nossa, foi a glória, assim. Meu Deus. A coordenadora da escola virou pra mãe e falou assim, isso aqui é mágico. Não deixa sua filha mais sem isso aqui, com a overlay em mãos, né? E como que até em ensino religioso a máxima nota dela tinha sido 5. Aquele bimestre que ela usou o overlay, a menor nota dela em todas as matérias foi 8. Que coisa. Então não era falta de conhecimento, não é falta de inteligência. Inclusive, pais, não existe gente burra, né? Não existe gente burra. A gente só precisa descobrir, identificar o que está atrapalhando o desenvolvimento daquela criança. E assim entrar com a intervenção certa para poder ajudá-la e ela deslanchar. Legal. Agora, você vê que coisa séria, né? A pessoa está tomando remédio para TDAH porque teve um diagnóstico errado, né? Inclusive, o que mais tem acontecido hoje, é bom de falar sobre isso, são diagnósticos errados, de TDAH principalmente, mas de dislexia também. Eu peguei um paciente aqui de psicoterapia, devia ter mais de 40 anos, ele sempre acreditou que ele tinha dislexia. E ele era totalmente travado, com uma alta imagem depreciativa, não conseguia se dar bem em emprego algum, empreender, procrastinava, cheio de problema. Eu pedi que ele lesse para mim e tal, e cara, você não tem dislexia. Você não tem. Eu identifiquei que o problema dele era de alfabetização. Ele não teve uma boa alfabetização, trocava letras na hora de escrever, falava super bem.
se comunicava super bem e não tinha dislexia. Quando começou a falar, eu disse, cara, esse cara não tem dislexia. Pedi que ele lesse e realmente ele não tinha. E o fato de eu falar para ele que ele não tinha dislexia, que era uma questão de alfabetização, que ele podia evoluir e tudo mais, foi libertador para ele. Agora imagina, a pessoa tem um diagnóstico de TDAH ou dislexia, começa a tomar remédio, medicação que tem efeito colateral, isso não é brincadeira, né? Sim. E de repente a pessoa tem síndrome de Irlen. Isso mostra, de certa forma, que os nossos profissionais não estão plenamente preparados para tratar todos os transtornos, né, e síndromes. Nesse caso, o que você acha, o que você entende dos nossos profissionais, oftalmologistas? Você acha que essa falta de preparo é por quê? Muitos não acreditam que a neurociência ela veio para desmistificar muita coisa. E, eu acredito que a neurociência ela some, né? Ela soma com as doenças que já estão aqui diagnosticadas, né? E eu, sinceramente, eu gostaria muito de entender como que um profissional simplesmente descarta dizendo, ah, não, isso não é nada. Por que não ouvir sobre... tudo bem, ele não tem tempo de se dedicar para estudar, mas por que não ouvir sobre e deixar isso como uma janela aberta, uma porta aberta, para caso alguém que tenha o conhecimento, né, vir ali para poder somar. E eu tenho tentado fazer trabalhos de divulgação com alguns oftalmologistas aqui na nossa região. Não é fácil. Não é fácil. E aí, ainda mais como eu não sou oftalmo, eles acham que peraí, quem é você para entrar na minha área, né? Uhum. Não falam com essas palavras, mas é como se fosse. Eu tenho um oftalmo que ele abriu as portas, assim, e ele falou assim, Daniele, matou a charada, né, menina? Eu não sabia que isso existia, agora faz todo sentido. Aí ele falou assim, olha, isso vai abrir um leque para eu ajudar muito meus adolescentes que vêm aqui, quando entra no ensino médio, então, que tem que ler ainda mais, eles vêm aqui desesperados. Aí faz exame, não dá nada, né? Faz o exame oftalmológico, não tem grau, não tem nada, e não é possível que não tenha nada. Uhum. E agora tá descoberto o que é o problema, que é a síndrome de Irlen. Então, assim, ele falou, tem pessoas que vêm aqui tem até grau, aí vem com os óculos, doutor, eu fiz óculos, tá certinho, pode conferir se tá com grau certo? Porque parece que tá faltando alguma coisa nos meus olhos mesmo com grau. Que Então, coisa. Eu acho que talvez na faculdade de medicina eles não aprendem sobre isso, porque os médicos de hoje, lamentavelmente, eles não tratam doenças, só tratam sintomas, né? Eles só conhecem os sintomas que a indústria farmacêutica propaga, porque o negócio é isso aqui, ó, remédio. Então, como a síndrome de Irlen não tem remédio para isso, talvez não seja interessante propagar, né? Deve ser isso, porque hoje em dia tudo é isso, né? Tudo é indústria farmacêutica. Mas vamos lá. A pessoa tem síndrome de Irlen, ela quer se tratar. Como é que ela faz? então Tem um hospital, tem uma clínica que trata disso? tem um hospital de olhos de Belo Horizonte, que pode ser efetuado outros exames mais minuciosos, mas não precisa necessariamente chegar até lá. Nós somos formados pelo Hospital de Olhos exatamente para poder fazer essa ponte, né? Mas você faz exames Eu também? faço, eu sou screener, que eles chamam que é o profissional que é habilitado a fazer, a detectar a síndrome de Irlen. Não sou médica, mas eu sou habilitada a detectar a síndrome de Irlen. Inclusive, no site do Hospital de Olhos, né, do Dr. Ricardo Guimarães, que é o Hospital de BH, em Belo Horizonte, se você jogar o CEP de Nova Iguaçu lá, vai aparecer meu nome e uma outra pessoa, mas essa outra pessoa não... Eu acredito que ela tenha feito só por conhecimento, não tem nem o telefone dela lá. E ela fez até a formação na pandemia, que inclusive foi online. Eu fiz a formação presencial e agora no final do final de semana agora eu fiz a recertificação, que o nosso diploma ele perde a validade após 5 anos. Então eu tive o prazer de estar lá novamente nesse final de semana fazendo a minha recertificação para buscar mais informações. Assim, cada vez mais eu fico encantada e com mais vontade ainda de levar esse conhecimento, porque as pessoas precisam conhecer. As escolas precisam saber que a Irlen existe, as faculdades precisam saber e colocar esse conhecimento para frente. Não é simplesmente ouvir e deixar para lá.
nossos alunos eles precisam desse, que é tão simples de resolver, né? Então, assim, eu faço o teste aqui em Nova Iguaçu, e o teste ele é feito em 50 minutos, 1 hora, a pessoa já sabe se tem a Irlen. Não é algo, não precisa de remédio, não precisa de várias sessões, é uma sessão somente, a gente já detecta que tem a Irlen ou não, e tendo a Irlen, a pessoa opta por usar ou a overlay ou o filtro. No caso, o filtro, né, é a cor na lente dos óculos. Sendo que mesmo, às vezes, você fala, mas eu não tenho grau. Não tem problema. Se quiser usar o filtro, pode usar o filtro sem grau. Eu tenho grau, então aqui meus óculos tem grau e o filtro. Entendi. Você sabe dizer quantos profissionais iguais a você existem hoje? Então, no Brasil, formado tem um pouco mais de 6.000. Mas Sim. são pouquíssimos que atendem. Que atendem. Né? E aqui em Nova Iguaçu só tem eu. Aqui em Nova Iguaçu só tem você. Baixada Fluminense, capaz de só ter você, né? Aí tem algumas pessoas espalhadas em alguns lugares da Baixada Fluminense. Eu não conheço pessoalmente, mas tem lá no hospital, no site dá pra ver que tem. Mas em Nova Iguaçu, única profissional e inclusive com experiência, porque eu tenho mais de 50 testes que eu fiz. Legal. No 50 eu já parei de contar. É mesmo? Agora, o hospital só tem um. O hospital só tem um, que é o de Belo Horizonte. Ah, legal. O Hospital de Olhos do Dr. Ricardo Guimarães. E essa certificação, esse curso, é o que? Internacional? É internacional, a certificação internacional pelo Instituto Irlen, que é o instituto que dá o nome à síndrome. E esse nome vem porque é o nome da pessoa que descobriu é Ellen Irlen. Então, é o sobrenome dela. Entendi. Ela é uma psicóloga, ela não é médica. Não, até porque não precisa ser médico, né? Porque é uma síndrome, não é uma doença. Exatamente. É diferente, né? Então, não sendo doença, não necessariamente tem que ser um médico para tratar, né? E vamos lá. Vamos falar sobre o impacto que a síndrome de Irlen tem na vida social, psicologicamente, na vida da pessoa. Por exemplo, o TDAH, o disléxico, né? Ele cresce com um problema de autoimagem, complexo de inferioridade, porque tem dificuldade na aprendizagem. A síndrome de Irlen, creio que também seja um problema para a aprendizagem, né? Como é que lida com isso aí? Então, quanto mais cedo descobrir, é melhor. Eu só descobri há 5 anos. Se eu tivesse descoberto antes, certamente minha vida teria sido muito mais fácil, pelo lado de que do estudo mesmo. Mas assim, né? A minha mãe nunca desistiu de mim. Minha mãe nunca me chamou de burra. Eu achava que era burra, falava isso pra ela não deixava eu me chamar assim. Então, assim, minha mãe teve uma participação, foi a participação principal. Ela tanto me incentivou para continuar estudando, tanto que eu fiz graduação, fiz pós-graduação, continuo fazendo cursos, só que lógico que hoje com muito mais facilidade e com gosto. Quando eu fiz a graduação foi uma coisa assim bem complicada de fazer, tinha que ler muito e as pessoas precisam entender que enquanto tiver algo atrapalhando o aprendizado, aquela pessoa não vai deslanchar. E aí isso traz consequências emocionais. Aí não é a minha área, mas eu vivi isso. A baixa autoestima durante um tempo da minha vida, me sentindo inferior aos colegas de classe, por mais que muitas pessoas tentavam me ajudar para que eu me saísse melhor nas provas, nos trabalhos. Para apresentar trabalho, eu sou perfeita. A questão não é a fala, não é a comunicação, mas em si a leitura. E uma coisa assim bem importante de falar que é o seguinte: se você está lendo e entende errado, você vai responder certo ou vai responder errado? Vai responder errado. Então, assim, eu me esforçava para estudar, mas as notas eram baixas, porque na hora da leitura eu li errado. O meu cérebro estava entendendo errado. E, assim, muito louco, porque, assim, eu pego o papel e leio muito bem, sem o filtro. Você não acredita que eu não estou entendendo. Então, qual o professor que vai acreditar que eu tinha algum déficit? Entendi. Não é verdade? E qual é o pai e a mãe que vai acreditar se a criança tem uma facilidade na leitura? Não, mas ele lê, mas ele faz conta. E não é possível que ele tenha... Por que ele não entende? São coisas diferentes. Então, experiência própria.
ler, eu leio muito bem, mas não tenho o entendimento. E se eu não tenho entendimento, eu não assimilo. O problema é na leitura, na hora da decodificação no cérebro, não é isso? Sim, As sim. informações ficam trocadas no cérebro, você não consegue entender perfeitamente o que você está lendo. Isso. Mas a audição, você acaba apurando mais a audição em função Sim. disso. Compensa, há uma compensação? Sim, é uma compensação. Hoje eu escuto mais do que o normal. Inclusive em ambientes mais barulhentos, eu ouço mais barulho do que as outras pessoas. Às vezes isso até me incomoda. Mas aí como adulta, já tendo conhecimento do que eu sinto, eu consigo me controlar. Mas não deixa de incomodar. E às vezes eu até brinco assim, tô num ambiente, a música está alta, né? Aí a pessoa, que música? Que isso, Não tô nem gente. percebendo que tá tocando uma música. E pra mim aquilo ali está me incomodando. Vai fazer o quê, né? Entendi. Mas todo mundo que tem síndrome de Irlen tem essa compensação. Sim, se você tem um déficit na visão, você vai compensar, Tá, né, compensa. em outros sentidos. Entendi. Então, assim, se você ouvir uma aula, você aprende ouvindo a aula perfeitamente sem problema algum. O Sim, problema é só porque as pessoas, é importante falar isso, porque as pessoas acham que a síndrome de Irlen podem achar que tem algum problema cognitivo. E não é o caso. Não há problema nenhum cognitivo. É um problema só de decodificação com a leitura. Mas você, sinestesicamente ou pela audição, você consegue aprender perfeitamente, né? sim, não é. O cognitivo não tem nada a ver com a síndrome de Irlen, Sim. tá? Eu não tenho um problema nenhum cognitivo e raro foram os casos que eu peguei com problema cognitivo, mas aí a criança já vinha, pra mim já era notório que a criança já tinha algum déficit cognitivo. E, mas assim, gente, mais uma vez, é tão simples de resolver e dar qualidade de vida, né? Que é só fazer o teste e usar um filtro. Eu tenho um relato de um menino que ele foi o último a alfabetizar na turma dele, mas ele veio pra mim sem alfabetizar. E aí, na hora de fazer o teste, nós temos uma página as páginas das distorções. Vou mostrando para ele. Quando você tá lendo, tá tentando ler, né? Lendo não, porque ele não era alfabetizado, mas quando você tá na escola, vendo o quadro, lá as letrinhas, como é que é? Você enxerga assim? Aí eu vou mostrando as páginas, embaçado, redemoinho, tem algumas, né? Aí teve a última página, as letrinhas saem do papel. Aí ele deu um pulo da cadeira e ele falou: Tia, é assim que eu enxergo. As letrinhas saem do papel. Eu já falei isso pra minha mãe, ela não acreditou em mim. Então, se as letras saem do papel, como que aquela criança vai aprender a ler? Realmente foi difícil. Não é? E aí ele, né, a gente detectou a cor, ele começou a usar e ele aprendeu a ler e acabou a história. Ele tinha até uma, uma suspeita diagnóstica de autismo. É mole. Agora Uma virou suspeita outra coisa que virou moda que virou também, né? moda, suspeita Todo de mundo agora diagnóstico. tem autismo, ZDH. Sim, TDAH e o autismo viraram moda. É, Isso é muito complicado e triste, né? triste De demais. ver. Porque a gente precisa identificar o que a criança tem e resolver. Se você coloca uma plaquinha, né? Tem TDAH, tem autista, acabou. Muitas escolas deixam essas crianças até de lado. Porque não vai aprender. Como assim não vai aprender, gente? Como assim? Todo mundo aprende, nós temos múltiplas inteligências. Claro. Então a gente tem. Se não vai aprender de um jeito, vai aprender de outro. E só que a gente só precisa achar como É, ensinar aquela criança. E assim, a gente está falando de criança, mas é todo mundo. A sim. Irlen não tem idade. Tanto que eu tenho 46 anos e tenho a Irlen e vou continuar tendo. Só que usando o filtro, eu tenho qualidade de vida. Hoje a minha mente está muito mais organizada para eu fazer as coisas. Antes eu ficava rodando, rodando, às vezes chegava no final do dia frustrada por não ter conseguido fazer o que eu me propus a fazer naquele dia. E era muito chato isso mesmo, sendo adulta. Eu falei assim, gente, não é possível que eu não consiga ter o controle da minha própria vida. Uhum. Era assim que eu me sentia, me cobrando, né? E quando eu descobri a ilha e comecei a usar o filtro, isso mudou assim absurdamente. E Uhum. aí hoje a minha mente é muito mais organizada e eu consigo produzir melhor, né? Eu tenho um relato de uma aluna que ela, adulta já, né? Ela passava mal toda vez que ela ficava na cozinha dela. Uhum. Aí ela achava que era por causa de cheiro. E aí ela tinha que desligar, tava fazendo comida, tinha que desligar os botões lá do fogão, sair da cozinha e ir pra sala, esperar um pouco e voltar, porque ela dava ânsia de vômito. E aí, é,
ela soube, né, de mim e falou assim, eu acho que posso fazer o teste, eu não tenho problema com a leitura, mas eu tenho muitos desconfortos. Fez, vamos fazer o teste para você saber. E aí acusou assim o grau alto de desconforto, não tinha dificuldade com a leitura. E ela mandou fazer o filtro dela, é azul, inclusive. E então, esses dias, ela mandou um áudio pra mim. Ela falou assim, Daniele, você não sabe o que eu descobri. Eu nem sabia que ela passava mal na cozinha. Ela me relatou já tudo junto. Ela falou, você não sabe o que eu descobri. Eu não passo mais mal na minha cozinha. Eu falei, como assim? Não sabia que você passava mal. Ela a minha cozinha é toda branca. Chão, parede, armário, fogão. A única coisa que não é branca é a pia. De resto, tudo é branco. Uhum. E eu passava mal toda vez que eu estava na minha cozinha. Não conseguia ficar mais do que 1 hora. E aí, esses dias, eu estava na minha cozinha um tempão. E depois eu me dei conta que eu estava mais tempo do que o normal. E aí, quando eu dei mais conta ainda, eu estava com os meus óculos. E ela falou assim, meu Deus, o óculos fez com que eu ficasse aqui, então não tem nada a ver com cheiro. E ela falou que ela ficou na cozinha toda feliz, cantando e agradecendo a Deus, né, por ter descoberto isso. E assim, os óculos fazem com que ela tenha uma melhora muito grande também na rapidez do trabalho dela. Uhum. Ela trabalha muito com tela, com planilha. E para dirigir. Ela também relatou isso para dirigir. Uma coisa, né, que é importante dizer, né, que a síndrome de Ehlers não é só a questão do aprendizado. Não está relacionada só a isso. Tem a questão, tem pessoas que têm dificuldade para dirigir, para estacionar. Uhum. Pessoas com problema com esporte com bola. Uhum. Por quê? A síndrome de Ehlers é a visão em movimento. A bola, ela está sempre em movimento. Então, geralmente, a bola vem de um lado e a pessoa vai para o outro. Ou então, quando a bola está chegando perto, a bola bate no rosto da pessoa, só quando ela bate que a pessoa vai ver que a bola estava ali. Caramba! Porque ela não tem essa noção que a bola está muito perto Uhum. dela. E lá no hospital tem vários relatos no curso, né, quando a gente faz a formação, de pessoas que não suportavam o esporte e hoje em dia estão até jogando em time profissional por usar o filtro. Uhum. Olha que legal. Lente não tem ainda, né? Tem. Tem lente também? Tem. E qual é a diferença do óculos pro filtro? Então, o filtro a gente só consegue, ele é fosco, né? Sim. Ó, é fosco. Só consegue utilizar em cima da folha, né? E aí, ele só serve então para leitura. Sim, mas a qualidade, que eu digo assim, é a mesma coisa, o óculos e esse filtro? Não, a qualidade é a mesma, só mesma. que a importância de usar o filtro, né, nos óculos é muito, devido a pessoa ter a síndrome moderada e severa, é muito melhor o filtro, porque ela vai usar o filtro para tudo. Então, por exemplo, na escola, na faculdade, a pessoa está copiando, o quadro é branco. Entendi. Eu já peguei relatos de pessoas que não conseguem enxergar no quadro branco quando a pessoa tá escrevendo em vermelho. Só se tiver preto ou azul. E vermelho para ela tá todo embaçado. Então, assim, o filtro ajuda tanto nisso de copiar no dia a dia, de baixar a ansiedade, a hiperatividade. Aí temos até aqui, né, o banner. Esse banner aqui eu gosto muito dele, porque ele relata Consegue pegar aqui? Consegue, a câmera tá pegando. Tá. Ele relata aqui o cérebro quente, atividade. Aqui é o mesmo cérebro da mesma pessoa com Ehlers, e aqui ela está tentando estudar e ler. Sem filtro, né? Sem filtro. Sem o filtro. Uhum. Aqui o cérebro vai acendendo várias partes, porque ele está buscando a informação, onde que está essa informação que ela precisa. E aí o cérebro fica todo aceso, e aí é onde que a pessoa se sente mal, se sente agitada, larga o livro para lá, que não quer mais ler. Quantos livros as pessoas começam a ler e largam? Costuma dar náusea, enxaqueca, dá essas náusea, coisas? Dá também? costuma dar, mas não é todo mundo, né? Como qualquer transtorno, cada um é único. O ser humano é único, então cada um vai sentir uma coisa. Aí tem criança que sente náusea, vômito, até na escola mesmo, às vezes a mãe fala assim, engraçado, só passa mal na escola. É claro, é na escola que tem os estímulos. Como que ela não vai passar mal? Em casa, não. Em casa, ela vai buscando meios para se proteger da luz, se proteger de uma parede branca. Não é assim? Sim. Brinca. Já peguei adolescente que estuda debaixo da mesa. É mesmo? Para fugir da luz. Aí descobrimos que ele tem a síndrome de Ehlers. E aí aqui é o mesmo cérebro, só que com os filtros. Fazendo a mesma atividade, só que olha isso. Só acende o lugar que tem que acender. Que diferença, hein? E então aqui é muito mais fácil a pessoa ser uma pessoa organizada, gostar de estudar, gostar de ler, baixar a ansiedade, não ter dor de cabeça, né? Quem tem a Ehlers e não usa filtro tem mais cansaço,
no final do dia está esgotado, ainda mais hoje em dia, a gente usando muitas telas. As telas já proporcionam esse cansaço pra gente, né? Sim. Mas quem tem healing é muito pior. Entendo. É muito pior, mas ele não tem noção. Aí Com acha que tá certeza. passando mal de qualquer outra coisa, menos que a healing que só colocar o filtro vai ajudar. Agora, Daniele, vamos lá. Dá licença, tá? Toda. Existe algum risco de repente, ter algum diagnóstico errado de síndrome de Irlen? Porque, por exemplo, eu tô lendo aqui no papel branco, né? Aí eu coloquei o filtro, me deu um conforto melhor. Sim. E você disse que a pessoa que não tem síndrome de Irlen não faz diferença alguma. Mas para mim tá fazendo. Será que eu tenho esse negócio também? É Não sei, provável. porque olha só, vamos lá, a luz bate aqui na folha branca, ela tem um reflexo de luz maior nos meus olhos, é um Sim. incômodo natural, creio eu, né? Não. Não é? Não é. Ah, então vou fazer o teste com você. Não é um incômodo natural. Inclusive, dessas pessoas todas que eu já atendi, só 2 adultos e uma criança que não tem a Irlen. É mesmo? É. Você acha que é uma coisa que muitas pessoas têm? Não é uma Muitas coisa, não é uma pessoas coisa têm. rara? Sim. Quando eu fiz a formação há 5 anos atrás, a cada 7 pessoas, uma tinha. Nessa formação agora do final de semana, a cada 6 pessoas, uma tem. Que isso, gente? É. E o que causa? Já descobriram isso? Que causa a síndrome de Irlen, não? Não. Não descobriram ainda, né? Só descobriram também, está só tratando a questão dos sintomas, né? Só os sintomas. Mas a causa ainda não evoluiu para descobrir o que aconteceu. Não. Mas que bom que pelo menos descobriram que a gente consegue tratar. Com certeza, absoluta. Né? Com certeza. Daniele, vamos lá, caminhando para o final, vou deixar você à vontade para você dar suas palavras finais, olhando para aquela câmera ali, falar do seu Instagram, como é que a pessoa pode procurar, para você ficar à vontade nesses últimos minutinhos aí. Então, meu Instagram é Daniele Anunciação, psicopedagoga. Coloca ela Daniele com L só, já vai me encontrar. Ali vocês têm o acesso ao link do meu WhatsApp, podem mandar mensagem, podem perguntar, não tem problema nenhum, tenho o maior prazer, vou ter o maior prazer de responder, tirar suas dúvidas. Como eu já falei, aqui em Nova Iguaçu, a única pessoa que faz essa avaliação sou eu. Faça a sua avaliação, tire suas dúvidas se você tem ou se não tem, e tenha qualidade de vida, tanto para você quanto para os seus filhos. Leva essa informação para sua escola. Se quiserem me chamar para fazer palestra, eu também faço, levo esse conhecimento. Quanto mais a gente expandir o conhecimento, melhor será. Muito obrigada. Que bom, te agradeço por ter vindo aqui.